conversar já em seguida. Atenção, pequenas indústrias, a economia de toda a nossa região, de um modo geral. Atentos aí, porque a CNI divulga uma observação, enfim, positiva em relação às pequenas indústrias, né? Houve aí uma melhora na situação financeira, na confiança dos empresários desse setor e nas perspectivas dos micro e pequenos empresários. Nós temos muitas indústrias pequenas e médias, né? Nessa região inteira, Ribeirão Preto, Araraquara, Matão, também um polo industrial, Sertãozinho, outro grande polo industrial do sucro alcooleiro, e nessas cidades todas, pelas mais diferentes razões, mas muito associado ao agronegócio, nós temos uma extensão enorme, Rio Preto, aqui em toda esta região, de indústria, de pequenas indústrias. Certamente que esse assunto vai interessar aos microindustriais, microempresários, mas eu diria que, sobretudo, a própria região, sabendo-se que elas somadas são muito fortes economicamente e sabendo também que qualquer pessoa, de alguma forma, que não seja desse setor, também se beneficia dessa economia. Afinal, ela gira aqui no nosso entorno, no entorno dessas indústrias, também esses ganhos delas. Enfim, o bom momento, assim como também as situações difíceis, a gente sabe que abala economicamente, ou seja, você pode não pertencer exatamente aos quadros de uma média e pequena indústria, mas nós sabemos que se elas não forem bem, isso atinge a nossa economia, seja você advogado, médico, qualquer outra profissão, né? Todos nós, de alguma forma, temos ganhos e perdas dependendo da evolução da situação. Nesse caso aqui, é animador saber desta evolução positiva das pequenas indústrias, e é por isso que eu procurei pelo João Emílio Gonçalves, que é o Superintendente de Desenvolvimento Industrial da CNI, e ele fala agora com a gente da região inteira, pelo rádio, pela TV, tudo ao vivo e pela internet também, exatamente sobre essa situação agora detectada. Bom dia, João Emílio. Bom dia, Daércio. Grande prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Saudades FM, da TVM. Estou à disposição. Nós é que temos o prazer e a honra de tê-lo aqui, agradeço pela sua gentileza, e muito particularmente pelas razões ditas que acho que o senhor ouviu, ou seja, nós temos aqui polos industriais muito significativos, especialmente no setor do agronegócio, em que prosperam ou não, mas enfim, em que estão muito presentes e são fortes juntas as pequenas e médias indústrias. Daí vem essa informação da melhora da situação financeira que vocês detectaram e, tão importante quanto, a confiança do setor numa retomada. A partir de quais números vocês chegaram a essa conclusão e a essa observação do comportamento do empresário desse setor? Muito bem, Daércio, é exatamente isso. A gente faz o panorama da pequena indústria brasileira, né, uma publicação que a gente vem fazendo há alguns anos, e a gente monitora os principais indicadores de desempenho dessas empresas. Então, o que a gente viu agora, para o segundo trimestre de 2021, foi a evolução dos indicadores de desempenho, da situação financeira, da confiança e das perspectivas dessas pequenas indústrias para o segundo trimestre. A gente avalia nesses indicadores diversos elementos. No indicador de desempenho, a gente avalia a evolução da produção, a evolução do emprego, como vem de fato acontecendo, de acordo com as empresas. Na avaliação de perspectivas, a gente vê como que essas empresas estão pensando no futuro, né? As expectativas que elas têm em relação à melhora das condições. Então, olhando para todos esses indicadores, que são calculados a partir de várias estatísticas, a gente realmente confirma a recuperação e confirma a expectativa em relação ao futuro. Quando você fala, João Emílio, em pequenas indústrias, você está falando de um plano nacional em que são muitos os setores, enfim, produtivos. Particularmente aqui, a indústria predominante, ela abastece o agronegócio. São indústrias de máquinas, de ferramentas do setor do agronegócio, que, por seu lado, também tem lá uma situação bem diferenciada de outros setores desse setor global da agroindústria. Quer dizer, particularmente, ela se apresenta dentro de uma situação bem mais favorável, vamos dizer assim, não é? A pesquisa chega a detectar peculiaridades, por exemplo, de setores, ao ponto, por exemplo, de a gente poder falar sobre o setor da agroindústria, por exemplo, não? Não, Daércio, infelizmente não. Ela é uma pesquisa mais agregada. O que a gente separa ali é a indústria de transformação, a indústria de construção civil e a indústria extrativa. Então, dentro do universo da indústria de transformação, a gente está pegando
todo esse complexo, Entendo. essa cadeia produtiva que você menciona, desde os fornecedores de equipamento até a agroindústria aí da região. Mas, pela sua percepção, pode ser que se um quadro geral, médio, de todos os setores, é esse que você está dizendo aí, é de se imaginar que a agroindústria, particularmente, deva estar numa situação mais confiável ainda? Provavelmente é razoável imaginar isso, porque a gente tem visto um bom desempenho, né, de diversos setores, uma recuperação razoavelmente disseminada em toda a indústria, né? Então a gente a nossa percepção é que esses bons indicadores incluem esses segmentos aí que são relevantes para a economia da região de vocês. Iniciada a pandemia, João Emílio, o governo também fez lá anúncios de auxílios, ajudas, apoios e tudo mais, não só o setor comercial, mas também as indústrias. E pelo menos no setor comercial a gente percebeu as dificuldades que o pequeno e médio comerciante ele teve para acessar esses créditos aí, essas ajudas governamentais. No setor da pequena e média indústria, o dinheiro chegou, o auxílio, pelo menos as disponibilidades anunciadas pelo governo para ajudar esse setor, chegou até lá? Chegaram até o pequeno e o médio? Essa foi uma das principais, das maiores preocupações que a gente teve no início da pandemia no ano passado, ali nos meses de março, abril e maio. De fato, a crise chegou muito rápido. O pior momento foi ali por maio, onde a gente realmente teve muitos fechamentos do comércio, teve talvez um dos piores momentos aí de necessidade de isolamento, e, de fato, o auxílio emergencial, sobretudo o crédito, era muito necessário. A gente viu ali no início o governo lançando medidas, e nós, na Confederação Nacional da Indústria, discutindo com as federações, com as associações. A gente tem um conselho da micro, pequena e média empresa, na CNI também, e a gente foi percebendo que o auxílio inicialmente não chegava. E a gente trabalhou muito com o governo naquele período, defendendo a criação de linhas de financiamento com instrumentos de garantia que dessem maior segurança para o sistema financeiro, em grande parte a evolução, a melhoria desses programas, sobretudo no caso das pequenas empresas, do Pronamp, né, que é um programa de financiamento que se tornou permanente agora no país, dedicado a essas empresas. A questão de empregos, enfim, da importância dela, o que, somado esse contingente de pequenas e médias empresas aí, ele representa o que, por exemplo, na questão quando se fala que nosso país tem um indicador aí nada confortável, que é o do desemprego, né? O que significa essa pequena e média indústria hoje, nacionalmente falando, em relação a esse contexto dos empregos? Quando a gente olha ali para micro e pequena, né, micro, pequena e média, elas são responsáveis por bem mais que 90% do emprego no país. Ela tem dois componentes importantes. O primeiro é que realmente emprega o maior volume, e o segundo é a distribuição regional pelo país, né? Porque você tem micro e pequenas indústrias em todos os municípios, em todas as cidades. Então, políticas direcionadas para essas empresas acabam tendo um impacto no desenvolvimento regional, que é muito relevante. É comum isso nos países mais economicamente mais estáveis, nas grandes nações, por exemplo, que o pequeno e o médio seja tão forte quanto aqui no Brasil. 90%, por exemplo, do emprego é devido a esse setor, a esse porte de indústria. É assim em outros países, não? É comum, Daércio, pelo volume de empresas, né? A gente tem, é comum a gente ter uma grande quantidade de pequenas empresas e uma quantidade um pouco menor de grandes empresas. É difícil comparar percentuais, porque no Brasil o principal indicador, né, a principal critério para definir a pequena empresa é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que define que a pequena empresa fatura até 4,8 milhões de reais por ano, e em outros países a gente tem números muito maiores. Então, uma pequena empresa alemã é muito maior do que isso. Então, eventualmente, você pode ter variações de percentuais, mas é comum
o padrão realmente é as pequenas empresas serem a maioria delas e, consequentemente, serem responsáveis por fatias importantes do emprego. Aconteceu muito, João Emílio, nos últimos meses do ano passado, e já nesse ano também, de o consumidor chegar a uma determinada loja e o vendedor dizer: olha, eu não tenho o produto que você quer. Isso foi muito comum, seja lá em que setor for, construção civil, em vários setores. Olha, eu não tenho o produto que você quer, porque a indústria está se reativando as reduções de produção do ano passado por causa da pandemia e tal, e aí eles só podem me entregar em fevereiro, março, coisa assim, até com cimento, que é tão básico, tudo. Aconteceu muito isso, não só na construção, mas em outros setores. Neste momento, a indústria está a todo vapor dentro do poder de consumo do mercado que ela abastece, ou ainda há essa falta de... ou ainda há a dificuldade de se adquirir algum produto ou serviço no mercado? Ainda existe, Daércio. Na verdade, a dificuldade ou o custo de insumos e matérias-primas, nessa sondagem que a gente fez agora, ela é o maior problema indicado pela indústria. Isso tem várias explicações. Primeiro, é importante dizer que isso é uma coisa que está acontecendo no mundo todo. A gente teve o fechamento de empresas, teve uma redução do comércio, uma redução muito grande do consumo, e isso acabou fazendo com que várias empresas tivessem que paralisar a sua produção. Só que isso não acontece de forma perfeitamente coordenada, nem dentro do Brasil, nem entre os países. Então, você tem um componente que você importa da China, e a China, de repente, paralisou as fábricas. Isso gera um gargalo, gera uma fila e demora um pouco para retomar. Na hora que retoma, o outro país que fornece o outro insumo também parou. Aí o Brasil estava demandando pouco porque estava com pouco consumo. De repente o consumo voltou e a gente viu no final do ano passado que a recuperação foi muito rápida. E aí a empresa que tinha parado resolve reativar tudo, traz os trabalhadores de volta e fala assim, vamos produzir. Só que quando ela liga para o fornecedor dela falou, peraí, eu consigo te entregar daqui a 15 dias, consigo te entregar daqui a 3 semanas. Então, isso gerou uma falta de sincronia nessa recuperação, que ainda enfrenta alguns riscos, porque a gente só vai ter realmente segurança desse processo quando tiver um volume maior de vacinação, quando as coisas realmente voltarem ao normal. Então, o que a gente enfrenta hoje, você deu o exemplo do cimento, por exemplo. Tem atividades que para paralisar a produção e para voltar é muito rápido. Você para num dia, no dia seguinte você retoma. O cimento é um caso que a gente acompanhou muito com a Associação Brasileira da Indústria de Cimento ano passado, porque eles resistiram demais a paralisar, porque quando você desliga um forno de cimento, é um processo super complexo e que demora tempo para religar. Então, são decisões que têm impacto no tempo, e a gente está vendo isso em diversos setores. A gente viu falta de embalagem, por exemplo, que também afetou vários segmentos. Então, a gente vive uma tendência de recuperação, mas quando a gente pergunta ali para as empresas, nessa pesquisa e na do primeiro trimestre, lá, qual o maior problema enfrentado nesse momento, o alto custo da matéria superou a elevada carga tributária, que normalmente era tem dificuldade de matéria-prima. Então, o consumidor que eventualmente chega na loja e não tem, ou tem que esperar para uma... De fato, isso é uma experiência que a gente está vivendo. Sei que não ajuda muito dizer que isso está acontecendo no mundo inteiro, mas, de fato, não é um problema exclusivamente brasileiro. Mas a gente imagina que, com o tempo, essa oferta e demanda dentro da indústria de consumo, Emílio, finalmente eu pergunto a você, e falava agora há pouco sobre isso, a preocupação que as autoridades de saúde no Brasil inteiro têm nesse momento, com essa variante Delta, que vem avançando aí sobre muitos estados e, de certa forma, colocando uma situação desconfortável dentro de um quadro que a gente sempre deseja, não é? Que é de restabelecimento dessa situação toda, uma vez a população vacinada. Mas, não obstante isso, a gente vê a Delta aí preocupando no mundo inteiro e aqui avançando, inclusive, para a região sudeste também. Ao mesmo tempo em que vocês detectam que há toda essa melhora da situação financeira e confiança e a perspectiva dos micro e pequenos empresários da indústria brasileira
Então, nesse mesmo momento eu pergunto a você, vocês da CNI percebem que esse ânimo aqui da pequena e média indústria, ele é sazonal ou é tendência mesmo? Daércio, a gente acredita que é uma tendência porque ele vem se mantendo já desde o final do ano. A gente teve ali que é outro indicador que está na pesquisa, né? A pesquisa está no site, ela tem detalhes ali, mas o índice de confiança ele foi aumentando ao longo do final do ano passado, depois ele teve um nível bastante alto, mas nesse período todo, né, desde meados do ano passado, ele já estava no território da confiança, que é muito positivo, e as perspectivas, que é o que denota a intenção, a expectativa do empresário que ele vai contratar, que ele vai investir. Né? Então, isso são elementos muito importantes, eles mostram que o empresário está confiante no presente e acredita que a situação no futuro vai ser positiva. É claro que isso não resolve a confiança, a expectativa positiva na economia é um elemento fundamental para que a gente possa ter crescimento, para que a gente possa ter investimento e retomada do emprego, mas ela depende, claro, de uma série de condições de contexto. O avanço da vacinação, econômico que melhore as condições de fazer negócio, é o que é capaz de fazer com que essas perspectivas positivas realmente se tornem realidade, a gente veja o impacto disso na economia. Mas do ponto de vista de expectativa, é positivo e é uma crença de que a gente vai caminhar por momentos melhores agora. Finalmente, o assunto que eu trouxe aqui era esse, mas finalmente uma pergunta a você. Qual é a leitura que a CNI está fazendo a essa altura da reforma tributária que está lá em discussão em Brasília? Eu não sou o especialista nesse assunto, não sou eu que acompanho, mas de modo geral, o que a gente vem defendendo muito é uma reforma tributária ampla, que simplifique o ambiente de negócio brasileiro. A gente sabe que a gente tem uma série de tributos que incidem sobre a indústria, IPI, ICMS, PIS/COFINS. As empresas gastam muito tempo para fazer o cálculo correto dos tributos, existem uma série de detalhes ali que encarecem isso no dia a dia, que tornam a economia ineficiente. Então, isso é uma agenda já de muitos anos que a gente precisa avançar, e sem dúvida nenhuma, quando a gente olha na preocupação das empresas, nos problemas apontados, e está ali em segundo lugar, sempre teve em primeiro, agora a gente tem essa questão de insumos e matérias-primas, mas sempre foi o primeiro, a alta carga tributária. Então, realmente, a questão tributária, seja pela carga, seja pela complexidade do sistema, é uma prioridade para o Brasil conseguir avançar e conseguir crescer. E essa complexidade é exatamente que judia mais exatamente do pequeno e do médio, porque ele não tem, às vezes, uma estrutura de uma grande indústria para fazer cumprir todo um conjunto de exigências. Essa complexidade toda custa caríssimo para as empresas hoje. E aí você imagina uma pequena e média empresa quanto sofre e se desdobra para fazer frente a esse país tão complicadão que precisa ser descomplicado. Muito obrigado, João Emílio, pela sua gentileza e pela excelente entrevista que certamente é acompanhada nesse instante pelo rádio e pela TV por muitos desses pequenos e médios empresários da indústria. Um grande abraço e bom dia. Obrigado, Daércio. Bom dia. Bom dia. Para você e para os seus ouvintes. Bom dia, bom dia. Falei com João Emílio Gonçalves, superintendente de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional das Indústrias.